Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Rubem Scherbatsky e esse é o canal Bereshit, para exaltar a graça e o amor do Deus de Israel, Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre um assunto que mexe demais com a igreja nesse final dos tempos. Vamos ou não vamos passar pelos horrores da grande tribulação? Em que contexto da escatologia a igreja será arrebatada? Esse assunto é tão importante que resolvi separar em duas partes. Não é um assunto que você explica apresentando versículos bíblicos de forma isolada. Para entendermos bem esse tema, precisamos conhecer dois eventos muito importantes que estão na palavra. A profecia conhecida como as 70 semanas de Daniel e a festa dos tabernáculos. Que o Senhor te abençoe. Nos últimos dias, tendo em vista cenários como a pandemia da Covid-19, a invasão da Rússia sobre a Ucrânia e uma série de outros eventos políticos no mundo, parece que o planeta evangélico despertou para a questão do arrebatamento. E a pergunta que não quer calar nessa hora é se a igreja vai ou não passar pela grande tribulação. Há uma grande controvérsia entre os comentaristas bíblicos a respeito do momento do arrebatamento da igreja. Alguns dizem que vai rolar antes da grande tribulação. Esses são os pré-tribulacionistas. Para estes, a igreja seria arrebatada e a volta do Senhor se daria 7 anos depois. Outros creem que o arrebatamento se dará imediatamente antes da segunda vinda de Jesus. Os pós-tribulacionistas pensam assim. Essas são as duas correntes principais. Existem outras, mas vou me limitar a essas duas que são as mais discutidas. Eu vou mostrar para você, pela palavra, que a igreja não passará pela grande tribulação. Está feliz com isso? Eu também estou. Importante que você entenda que essa discussão alude a um período de 7 anos, com início, meio e fim. A questão é onde colocar o arrebatamento da igreja nessa reta de 7 anos. É bom esclarecer que aquilo que os teólogos chamam de parousia, ou presença do Senhor, diz respeito à sua vinda com seus santos, tocando literalmente o solo de Israel, no final da 70ª e última semana de Daniel. A palavra diz assim em Zacarias 14:5, naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Também encontramos escrito em 1 Tessalonicenses 3,13, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Esse é o dia do Senhor, o dia da sua vingança, o dia da sua manifestação a Israel e às nações do mundo com poder e grande glória. Ninguém pretende ficar por aqui para saber quem é o anticristo, o falso profeta, ou passar os horrores que advirão naquele período, quando os selos forem abertos, as trombetas soadas e derramadas as 7 taças da ira de Deus, detalhadas no livro do Apocalipse. Afinal, visões e sonhos sobre o final dos tempos, bem como expressões do tipo grande tribulação, 7 anos, igreja passa ou não passa, anticristo, besta, falso profeta, 144 mil, Gog e Magog, as 2 testemunhas e tal, em vídeos sobre o assunto estão invadindo as mídias. Assim, vamos aqui, com base na palavra, estudar esse tema e emitir uma opinião também. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Não existe estudo consistente sobre o arrebatamento da igreja, se vai acontecer antes ou depois da grande tribulação, tempo de duração e tal, e consequentemente o dia da volta do Senhor, se você não conhecer 2 contextos bíblicos importantíssimos. E é nisso que a maior parte das opiniões perde inconsistência bíblica. Primeiro, a profecia conhecida como 70 semanas de Daniel, que está lá em Daniel, no capítulo 9, dos versículos 24 a 27. E a festa dos tabernáculos, Sukkot, que se encontra em Levítico 23, de 33 a 44, ou em Números 29, de 12 a 38, sobre as quais eu vou fazer um resumo. Eu te prometo que estudando esses 2 eventos vai ficar fácil você entender por que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Vamos começar com as 70 semanas de Daniel. É uma profecia
para Israel e para Jerusalém. Logo, diz respeito aos judeus. Essa profecia é importante na medida em que a parte relacionada às primeiras 69 semanas já se cumpriu matematicamente. E isso nos traz confiança e fé sobre a inspiração da palavra, pois só um Deus poderoso e onisciente poderia predizer com 500 anos de antecedência o dia preciso em que o Messias entraria em Jerusalém para ser aclamado o príncipe de Israel. Essa profecia é a chave cronológica indispensável para qualquer profecia do Novo Testamento associada ao final dos tempos. O discurso que geralmente as Bíblias chamam de sermão profético, registrado em Mateus, Marcos, Lucas, que nos faz conhecer a angústia de Jacó, que é a angústia de Israel, descrita lá por Jeremias, está lá em Jeremias 30, no verso 7, dentro dos dias da 70ª e última semana da profecia de Daniel. Sendo assim, é impossível entendermos Apocalipse sem entendermos o quadro profético dessa profecia. Aliás, é impossível tentarmos entender o Apocalipse sem entendermos os capítulos 7 a 12 do livro de Daniel. Quando estudamos o livro do Apocalipse, encontramos sempre dois períodos distintos, de 1260 dias, ou de 42 meses, ou de 3 anos e meio. Em Daniel 7, 25, e também no capítulo 12, no verso 7, a gente lê expressões do tipo 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Não é? Em Apocalipse 12, 14, encontramos 1 tempo, tempos e metade de um tempo. Já em Daniel 9, 27, está assim registrado na versão Almeida Revista e Corrigida. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Não é meu objetivo aqui aprofundar no estudo e nos cálculos dessa profecia. Entregue a Daniel quando ele se encontrava cativo com o povo de Israel na Babilônia, depois que Nabucodonosor tinha arrasado Jerusalém. Fato é que por Jeremias, essas desolações deveriam durar 70 anos. Então Daniel, já de idade, com acesso à biblioteca do rei, percebe pelos livros que esse período de 70 anos, profetizado por Jeremias, estava perto do fim. Assim ele ora a Deus, se humilha diante de Deus, e no meio da oração, Gabriel, o mesmo anjo que anunciaria a Maria o nascimento de Jesus séculos depois, interrompe a oração de Daniel e diz que desde o princípio de suas súplicas havia saído a ordem do alto para que lhe fosse declarada, pois ele era muito amado. Então diz assim a profecia: 70 semanas, que são 490 anos, estão decretadas sobre o teu povo, que é Israel, e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um pacto com muitos por 1 semana, que são 7 anos, e na metade da semana, depois de 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, de 24 a 27. O que precisamos entender aqui para o nosso estudo é que estão faltando 7 anos, ou seja, 1 semana de anos para que essa profecia se cumpra.
Deus parou o seu cronômetro profético, porque aquilo que estava previsto para Israel e para os judeus, conforme Daniel 9:24, não havia se cumprido e só vai se cumprir na volta do Senhor. E o mais importante para nós aqui é que na metade dessa última semana, que é a 70ª semana de Daniel, descrita em Daniel 9:27, haverá a manifestação do anticristo. Sobre a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos diz o seguinte, em Deuteronômio 16:13. A festa dos tabernáculos celebrarás por 7 dias. Olha o 7 de novo aí. Quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar. Também chamada de festa da colheita, era a última das festas anuais. Conhecida pelos judeus como Sukkot, que é plural de Sukkah, palavra hebraica que traduz cabanas ou abrigos temporários ou abrigos provisórios. Era celebrada do 15º ao 21º dia do 7º mês, chamado em hebraico de Tishrei, em hebraico, né? No final da estação agrícola, quando todos os frutos do ano eram colhidos. Agora veja, o que se passa pela tua cabeça quando eu falo em todos os frutos colhidos? Gente, durante a celebração de tabernáculos, o povo habitava temporariamente, provisoriamente, em tendas feitas de ramos. A palavra tabernáculos usada para essa festa é sinônimo de cabanas. Nada tem a ver com a expressão tabernáculo, que em hebraico se fala mishkan, como casa de Deus, ok? Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias desse mês, 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene. Nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º, haverá descanso solene. No primeiro dia tomarei para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis essa festa como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Numa visão geral desse cenário, a gente pode observar que, primeiro, o primeiro dia da festa é um dia de santa convocação, o que aponta para o som da trombeta de Deus de 1 Tessalonicenses 4,16. A palavra hebraica mikra significa um chamado para a reunião, uma convocação. Segundo, durante 7 dias são oferecidas ofertas ao Senhor. Cada dia corresponde a um ano. Essa relação é bíblica. É só você pegar lá em Números 14:34 e Ezequiel 4:7. Há uma santa convocação no 8º dia, ou seja, uma outra mikra acontecerá nesse dia.
A igreja será reunida no céu quando o Senhor virá com seus santos. Em quarto lugar, a assembleia é solene. O hebraico atzeret traduz uma reunião santa e festiva. Em quinto lugar, todos os frutos da terra são colhidos. Acontece que a igreja é a lavoura de Deus, conforme 1 Coríntios 3:9. Em Tiago 5:7, nós lemos que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Nós somos esses frutos. Em sexto lugar, no primeiro e no oitavos dias, haverá descanso solene. São dias de festa que apontam para o arrebatamento da igreja e para o dia do Senhor. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. Gente, nós, a igreja, somos os frutos das árvores frondosas. Nos alegraremos perante Deus por 7 dias. A igreja não vai se alegrar com o Senhor em meio à grande tribulação. A igreja vai se alegrar em meio às bodas e ao recebimento de galardões. Por 7 dias, o povo habitaria em Sucot, em cabanas provisórias. A igreja, após o arrebatamento, estará em abrigos temporários. No 8º dia virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele, como nós falamos no início em Zacarias 14:5 e 1 Tessalonicenses 3:13. De acordo com João 7:37, esse é o último dia, o grande dia da festa de tabernáculos. E esses são os abrigos provisórios, depois que o povo saiu da terra do Egito, ou seja, depois que a igreja foi retirada do mundo. Ora, estava a próxima festa dos judeus, a dos tabernáculos. Respondendo aos seus irmãos que haviam lhe sugerido ir a Jerusalém para Sucote, para a festa dos tabernáculos, Jesus disse: subi vós à festa. Eu não subo ainda a essa festa porque não é chegado o meu tempo. Ocorre que Jesus foi a Jerusalém para a festa. Mas quando os seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não publicamente, mas como em secreto. A passagem de João 7:8 tratava de uma exultação do Senhor, de significação mais profunda. Uma outra festa estava no coração de Jesus. Subi vós é um convite do Senhor, o mais nobre e honroso que um homem pode receber em vida. Eu não subo ainda expressa a certeza de que o tempo dessa festa ainda não havia chegado. Antes do vinho a ser bebido no reino de Deus, haveria de ser sorvido um cálice bem amargo. A cruz estava no caminho. A expressão subir vós indicava não um caminho para Jerusalém terrena, mas para Jerusalém celestial. É lá que literalmente o corpo se unirá ao cabeça, que o noivo receberá sua noiva, comprometida desde os tempos eternos para as bodas do Cordeiro. É nessa festa que vamos receber nossos galardões, que a igreja é guardada da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, conforme Apocalipse 3:10. Enquanto os que habitam sobre a terra serão postos à prova durante a grande tribulação. Agora, como se daria essa santa convocação? Trombeta, de chifre de carneiro, é a tradução da palavra hebraica shofar. O shofar sempre foi tradicionalmente um elemento usado para chamar os soldados à forma, sinal para o combate, sinal para as festas. Soava também para cessar o avanço, ordenava retiradas, dava sinal de alarme em casos de perigo, anunciava um novo tempo. Ao som das trombetas do shofar, proclamava-se o povo a subida do rei ao trono e o início do ano do jubileu. O toque misterioso da trombeta vai ordenar a retirada da igreja da terra e anunciar um novo tempo. A igreja do Senhor será chamada à semelhança da chamada que teve Moisés no Sinai.
Em Êxodo 24:16 diz: também a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia, do meio da nuvem, Deus chamou a Moisés. Em Êxodo 19:10 e 11, nós lemos: disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles os seus vestidos e estejam prontos para o 3º dia. Porquanto no 3º dia descerá o Senhor diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Agora compare, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4:16. Essa passagem, ela foi tipificada no Sinai. Ao 3º dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte, e ouviu-se uma buzina, um sonido de buzina muito forte, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. Êxodo 19:16. Uma coisa é certa: Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado num dia 14 de Nissan, tal como a data em que essa festa era comemorada. Pentecostes aconteceu em 6 de Sivan. Pentecostes, Shavuot. 7 semanas a partir do dia seguinte ao sábado da Páscoa. Era chamado Yom HaBikurim. E a festa dos tabernáculos. Cadê essa festa? Gente, está faltando uma festa. Seria numa data aleatória? Se você não sabe o dia do arrebatamento da igreja, eu também não sei. Ninguém sabe. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Senão o Pai. Está em Mateus 24:36. Mas quem poderá afirmar que o maior e mais espetacular evento da história, desde a eternidade, não se dará num ano de jubileu, num 15º dia do 7º mês do calendário bíblico, de algum ano do calendário bíblico que nós não sabemos? E quem poderá afirmar que esse ano não está próximo? A palavra diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Agora percebam como as coisas se encaixam e se compatibilizam entre as 70 semanas de Daniel e a festa de tabernáculos. O primeiro dia de tabernáculos aponta para o dia do arrebatamento da igreja. 7 anos se passam e o último dia da festa de tabernáculos pode ser facilmente associado ao dia do Senhor. Então, entre o primeiro dia e o 7º dia, nós estamos onde? Em abrigos temporários, em abrigos provisórios. Por que estamos em abrigos provisórios? Porque o Senhor nos guarda enquanto a terra passa pela grande tribulação. Quando todos os frutos forem colhidos, ou seja, quando a igreja for arrebatada, pois nós somos esses frutos, a igreja estará em Sukkot, vivendo o benefício das bodas e recebendo galardões. Por quê? Para quê? Para não passar pela grande tribulação. A igreja só vai voltar junto com o Senhor no último dia da festa, conforme João 7,37. Só isso, irmãos, já seria motivo para afirmar com toda certeza que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu vou parar aqui nessa hora e vou continuar no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outros irmãos e amigos, inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para receber outros vídeos desse canal. Até a próxima, amados.